E agora nós vamos passar para a segunda parte da aula, no capítulo que, na verdade, não é o capítulo do Lutero ainda, é um subcapítulo, né? É um chamado prelúdio, que tem aqui na página 389. O texto ele apresenta como uma pequena parte aqui, chamada a sétima parte do livro, que ele chama de A Igreja Ocidental Agora Será Dividida e Reformada. Então, é um texto pequeno, de 3 páginas apenas, né? Seria importante vocês, 5 páginas apenas, 3 folhas, isso que eu quis dizer. Então, para a gente entender a saída dessa teologia medieval, Tomás de Aquino é o grande representante, o representante máximo do escolasticismo medieval, a partir do momento em que contextos históricos estão sendo alterados, nacionalismos estão sendo desenvolvidos na Europa, inimizades de reis nobres com Roma, com a relação com o Papa, e também o advento de outras nuances ou vicissitudes políticas. Isso vai enfraquecendo o poder de Roma, e há muita guerra, há muita disputa de poder, e você vai vendo o próprio papado se enfraquecendo, e o escolasticismo também repousando na chamada derrocada desse movimento, com a própria maneira de pensar sendo afetada por propostas novas, como os chamados pré-reformadores, John Wycliffe, John Hus, Jerônimo Savonarola, Pedro Lombardo. Quer dizer, há um universo de teólogos e filósofos que estão começando a repensar o mundo diferentemente dos dogmas que a Igreja Católica havia determinado. Essa pequena parte aqui, antes de entrarmos propriamente dito no Lutero, nós temos um contexto histórico, e eu coloquei ali como se fosse uma ruptura, quer dizer, o final da Idade Média, a Idade Medieval, para esse novo momento de ebulição, de transformação em todos os setores da vida, mas nós vamos nos ater aqui ao que está acontecendo na dimensão teológica, religiosa, e essa fotografia ela representa aí as grandes lideranças desse momento, desse período de transição, e o principal deles aqui nós vamos destacar é o Lutero, mas houve ali o próprio John Wycliffe, John Hus, ali depois aquela foto ali o mais gordinho é o Henrique VIII, na Inglaterra, o último ali, se eu não estou enganado, é Erasmo de Roterdã, e aqui no primeiro plano estão Lutero e Calvino. Então essas fotografias elas representam uma efervescência histórico, político, teológico, vamos colocar assim, teológico, histórico-teológico, desse momento, uma efervescência que está afetando várias nações, e os pensadores estão aí para questionar. Há um outro movimento que precisa ser lido para compreender também esse contexto, que é o Renascimento, onde o mundo está sendo ressignificado com a busca pelo conhecimento que estava adormecido lá nos gregos antigos, e o próprio renascimento nas artes, na ciência, na medicina, né, em todos os campos, nas técnicas, nas navegações, a invenção da pólvora, em bússola, etc. e tal. Isso tudo está mexendo com o mundo, e realmente é um momento de ruptura. Mas aqui, nos atendo tão somente ao texto, nós temos 3 princípios protestantes que vão unir uma das mais pesadas críticas que a Igreja Católica já recebeu desde a Antiguidade. Esses 3 princípios protestantes são, número 1, o chamado sola gratia et fides, que significa a salvação pela graça mediante a fé somente; sola escritura, que é as escrituras acima de todas as demais autoridades de fé e práticas cristãs; e, por último, o chamado sacerdócio universal. Percebam que esses três princípios, o que o autor está querendo dizer é que eles unificam o modo protestante de pensar.
o protesto que está acontecendo contra a Igreja Católica se baseia, é norteado por esses 3 tópicos. Quer dizer, a salvação agora é unicamente pela fé, não precisa de obras. Isso aí é algo terrível para a teologia católica, que até então não abre mão, e até hoje as obras são importantes para a salvação. Segundo, o princípio de sola escritura. Muitos de vocês, eu espero que a essa altura do estudo de vocês no nosso curso, vocês já saibam que há uma animosidade histórica entre católicos e protestantes, ou evangélicos, vamos colocar assim, no Brasil, em uma disputa, e alguns especialistas dizem até que o Brasil é o lugar onde mais evangélicos evangelizam católicos. Porque se tem como trata o outro como perdido, né? Como carente de receber a verdade. Os católicos também olham para os evangélicos como um grupo herético, ou de vários grupos heréticos. Mas o que eu queria dizer para vocês aqui nessa aula inicial do Lutero? É que geralmente essas discussões, esses debates que a gente vê entre pessoas, às vezes nas redes sociais, internet, que agora maximizou isso ainda mais, é um tipo de debate inútil e também injusto, porque as fontes do católico bem esclarecido são muito mais uma diversidade de fontes. O evangélico não, é só a Bíblia. Por isso que o princípio protestante é sola escritura. Então, o próprio Tomás de Aquino, que eu acabei de apresentar, Agostinho e outros teólogos medievais possuem o mesmo peso de um escrito de Paulo, por exemplo. Então, muito do que a Igreja Católica desenvolve como fé e prática não é necessariamente dos textos bíblicos, considerado do cânon sagrado. É por isso que o evangélico vai dizer, me prova na Bíblia, olha o que está escrito na Bíblia, porque é uma outra funcionalidade, uma outra maneira de entender uma teologia que ultrapassa o texto sagrado. Considera-se muitas vezes decisão de concílios, né? Muitos concílios por sinais, as chamadas bulas, os cânones católicos, os livros, as autoridades dos chamados grandes teólogos da igreja, isso tudo está em pé de igualdade com o texto de Paulo, com o texto de Lucas. Então, muitas vezes, isso é importante reprisar, né? Agora, aqui, quando você olha só a escritura, aí você entende, ó, as escrituras estão acima, esse é o novo princípio, acima de todas as demais autoridades de fé e prática. Ponto. Agora está explicado. E por último, o que eu geralmente chamo para os meus alunos de apunhalada nas costas do catolicismo romano, é o chamado princípio do sacerdócio universal. O sacerdócio universal nada mais é que uma releitura do Evangelho e com uma recolocação do ministério da vida, do serviço da obra de Deus na mão de qualquer pessoa, não somente dos oficiais da igreja. Ainda há muito da alma católica no universo religioso evangélico, aonde você vê uma gama de pessoas que estão ali só enfileiradas nas cadeiras, nos bancos, observando que só quem faz são os diáconos, os evangelistas, os pastores. Isso é uma visão católica, de alma puramente católica, clerical, inclusive. Então, esse princípio do sacerdócio universal coloca a obra de Deus possível de ser realizada a todos os crentes. E isso para a Igreja Católica foi a grande blasfêmia. Lutero escreveu isso no chamado livro da liberdade do homem cristão, que é onde ele vai estabelecer essa liberdade do homem de ir até Deus, de ser realmente o sacerdote, não precisar de um intermediador como um padre. Então essas 3 coisas são importantes. Não tardou para que a Roma reagisse. Na página 381, olha só que interessante aqui o que diz, explicando a palavra, né? Eu já expliquei, mas eu vou ler. A palavra de Deus está acima de todas as tradições humanas. A salvação acontece pela graça somente mediante a fé.
Todo cristão verdadeiro é sacerdote de Deus, não há necessidade de nenhum outro mediador senão o próprio Jesus Cristo. Então, esse é o resumo dos 3 princípios. Então, isso imediatamente provocou a ira de Roma, que decidiu que precisava fazer 2 coisas. Aqui na 381 diz claramente: livrar-se dos grandes abusos e corrupções que tinham levado alguns príncipes do Sacro Império Romano a apoiar os protestantes, e solidificar sua teologia, resolvendo e declarando de uma vez por todas qual seria a verdade cristã no contexto, no tocante às Escrituras e à tradição e à salvação e à Igreja. Observe, as 2 coisas estão presentes aqui. Quando Roma percebeu que alguns reis, alguns nobres de outros países começaram a apoiar Lutero, na Inglaterra aconteceu isso também tardiamente, na Suíça, nos países do norte da Europa, quando isso começa a acontecer, a Igreja Católica se vê então assim, bem, eles estão apoiando porque de fato há alguma coisa errada. Nós controlamos tanto a coisa que não percebemos o charco, o lodo, né, a corrupção em que muitos dos nossos padres realmente estavam enfiados. Você deve ter assistido o filme do Lutero e a famosa visita dele a Roma, que foi uma decepção total. Havia prostíbulos até para padres. Então essa consciência da Igreja Católica de dizer, não, se a coisa está ruim, nós vamos reformar. Isso é a história da Igreja, eu estou pegando alguma coisa aqui da história da Igreja para lembrar você. E o que eu queria aqui recapitular? É que o que o Lutero, inicialmente na história da Igreja, quis fazer era reformar a Igreja. Então, por isso que o Olson não usa, olha, ele usa o termo dividir. Lutero redescobre o Evangelho e divide a Igreja, não é reformar a Igreja. A reforma não foi aceita em hipótese alguma. Eles não deram o braço a torcer. Você já deve ter estudado a história da Igreja, sabe que essa relação tumultuosa demais por parte dos príncipes, dos reis governantes desses estados-nações da época, tornavam impossível uma reforma no molde do que os reformadores estavam propondo. Significava quebrar o poder romano totalmente. Então acabou que os países foram se separando de Roma e dessa forma constituindo a sua própria igreja. O que o Justo Gonzalez chama de igrejas nacionais, ou seja, na Alemanha a igreja luterana, na Suíça a igreja calvinista, né? Na Inglaterra anglicana, né? Que é a do rei Henrique VIII, e assim por diante. Essa separação foi acontecendo. Não tardou para que a Igreja Católica admitisse que precisava reformar-se, mas aí a Igreja estava dividida. Tem uma frase conhecida do Lutero dessa época que ele diz que é melhor estarmos divididos pelo bem da verdade do que unidos no erro. Então ele não suportou ou a coisa acontecia naquele fluxo de acontecimentos, de fatos que o Lutero estava propondo a transformação, ou ela não aconteceria mais. É importante relembrar que o Lutero tem um contexto favorável para isso, ele tem apoio desses príncipes alemães, ele está numa condição mais favorável do que os outros pré-reformadores, que talvez alguns autores dizem até que foram até mais gênio que Lutero, mas não tinham um contexto favorável. Para você ter uma ideia, John Hus, que era um gênio, não tinha imprensa. Wycliffe não tinha imprensa. Lutero, quando começou a escrever, tinha acabado de inventar a prensa de Gutenberg. E isso correu, as ideias do Lutero em 3 meses correram à Europa. E a do Wycliffe, do Hus, levaram anos, porque eram textos copiados. Só para você ter uma ideia de como o contexto foi favorável para Lutero. A Igreja Católica reagiu com o chamado Concílio de Trento, considerado até hoje o maior concílio da história da Igreja Católica. Maior no sentido de tempo, duração. Foram 18 anos de existência. 4 papas, né? Ou seja, morria um papa ou outro substituía. De 1545 a 1563. Então, quando Lutero começou a questionar o poder de Roma, nós estamos ali nos idos de 1520.
Isso não aconteceu imediatamente. Os alemães foram chamados protestantes pela primeira vez em 1529, quando o imperador do Sacro Império Romano católico permitiu que os alemães construíssem a sua própria confissão de fé. Eles protestaram contra a negação disso. Então, por isso que o termo protestante existe historicamente aí. Só que faz as contas, 1520, só 1545, 25 anos depois. Quer dizer, teve guerra, teve luta, muita coisa aconteceu aí para que a Igreja Católica admitisse que precisava dar um sentido de reforma. Para o evangélico protestante, esse evento chamado Concílio de Trento é chamado o Concílio da Contra-Reforma. Para o católico esclarecido e fiel, crente de sua doutrina, esse concílio é chamado a Reforma da Igreja, né? Então é a verdadeira reforma, não considerando a obra de Lutero, considerando inclusive Lutero como um herege. Então o contexto aqui, pessoal, da página 583, é importante a gente finalizar essa transição para a gente avançar. É de que Lutero está num contexto em que a justiça de Deus, essa palavrinha, a justificação pela fé, que é a justiça de Deus, é absolutamente reinterpretada. Uma nova hermenêutica passa a surgir aqui, que quebra a interpretação da Igreja Católica. A justiça não é a justiça de um Deus irado, como Lutero, mesmo no seu contexto, apresenta, um Deus que é vingativo, que é vingador. Não, é uma justiça que é justa, que perdoa, que justifica. E aqui isso Lutero diz que quando compreendeu foi como se os portões do paraíso fossem abertos para ele. Pela primeira vez ele se sentiu amado por Deus, porque ele tinha em Deus um ogro, um Deus irado. Eu vou ler aqui o que está na página 383 para concluir essa parte. Quando Lutero surgiu no palco da teologia cristã, por volta do período de 1513 a 1518, foi nessa situação que se encontrou junto com toda a cristandade ocidental. Como que Lutero se encontrava? Prisioneiro da tradição oral informal, controlada por um papa e uma cúria corruptos em Roma, e preso a uma soterologia sinergista, ou seja, fé e obras. É o homem e Deus que operam na salvação. E quase pelagiana de méritos e de obras de caridade. Suas principais fontes de inspiração para endireitar essa situação passaram a ser a Bíblia, os originais, as cartas de Paulo, a teologia de Agostinho. Vale lembrar que em História da Igreja a gente aprende isso, né? Lutero peregrina e passa pela ordem dos agostinhos, né? Dos agostinianos. Então, pessoal, é dessa forma que a gente introduz aqui agora a teologia de Lutero para finalizar a nossa aula de hoje. Vejam, minha consciência é escrava da palavra de Deus. Ele teria dito isso no Concílio de Worms, quando ele estava sendo ali com todos os príncipes e reis e autoridades dentro da Alemanha, estava sendo coagido a negar as suas obras, e ele queria realmente submeter a mente dele à palavra de Deus. E é mais uma frase de Lutero: qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Essa é uma frase que é perfeitamente contemporânea, né? Quer dizer, é uma frase de alguém que está aliançado tão profundamente com os ensinos das Escrituras que os fenômenos, né, as esquisitices evangélicas do nosso dia precisam ser rejeitadas, mesmo que faça milagre todo dia. Pessoal, da mesma forma como eu fiz com Tomás de Aquino, há alguns tópicos em Lutero nesse capítulo 24. Né? Nós acabamos de ler, Lutero redescobre o Evangelho e divide a igreja. Mas a gente vai abordar aqui dois tópicos em um, que é a teologia da cruz e, ao mesmo tempo, a justificação pela fé. Então, é muito importante, a gente não vai fazer aqui releitura da vida do Lutero, mas ir diretamente para a página 383.
389, ele está trazendo 91, mas aqui Lutero está explicando a teologia da cruz. Agora eu entendi. 391 ele explica a teologia da glória. Que tipo de teologia da glória? Ele taxava de teologia da glória qualquer abordagem que procurasse explicar Deus pela razão humana, sem a ajuda da graça sobrenatural e do dom da fé. Você vê que nesse momento nós temos um primeiro confronto, né? Que Lutero consideraria, então, a teologia de Tomás de Aquino uma teologia de glória, né? De alguém que estivesse ali usurpando conhecer a Deus de um modo natural, sem a graça, sem o dom da fé. E Lutero ele vai, numa citação aqui, palavras dele, na 391, definir bem o que é essa teologia da glória. Olha só, é certo que o homem precisa se desesperar totalmente de suas próprias capacidades antes de se estar pronto para acolher a graça de Cristo. Não merece ser chamado teólogo aquele que considera as coisas invisíveis de Deus como se fossem claramente perceptíveis nas coisas que realmente aconteceram. Merece ser chamado teólogo, no entanto, aquele que compreende das coisas visíveis e manifesta de Deus da perspectiva do sofrimento, não da glória. Sofrimento e da cruz. O teólogo da glória chama o mal de bem e o bem de mal. O teólogo da cruz chama as coisas como elas realmente são. É nesse momento que ele cria essa maneira de compreender uma espécie de... Começa, então, a se redesenhar o monergismo de Lutero, tal como será de Calvino, mais ainda, mais sistematicamente elaborado, onde o homem é humilhado à sua condição mais vil, mais degradante possível, para que a glória de Deus, a glória pertence a Deus, seja elevada em uma posição ainda maior. Antes de passar para outro tópico, aqui mais adiante ele diz o seguinte: Deus, de acordo com Lutero, é revelado supremamente em Jesus Cristo e na sua cruz. É exatamente esse o escândalo do Evangelho no Novo Testamento. O grande Deus criador do universo humilhou-se a sofrer na cruz romana e ao ser revelado nela com amor e misericórdia. Então aqui ele começa a traçar esse perfil, gente. E a teologia da glória, que em contraponto disso, centraliza-se no homem e induz a superestimação do poder, capacidades naturais do homem, inclusive de salvação, inclusive de procurar a Deus primeiro. Isso aqui é um debate soteriológico. A teologia da cruz revela a verdadeira condição dos seres humanos como pecadores desamparados e alienados de Deus, na mente e no coração, necessitando desesperadamente do plano da salvação criado por Deus, ou seja, da cruz de Cristo. Então aqui ele começa a tornar ainda mais, a declarar a teologia da cruz em detrimento da teologia da glória, significa glorificar a Deus e humilhar o homem na cruz, tal como Jesus Cristo foi humilhado, a todo custo, sem negociação, sem relatividade. E isso vai levar, esse pensamento vai gerar o monergismo de Lutero, ou seja, a relação que nós estudamos, inclusive, lá em Agostinho, Lutero agostiniano, de que o monergismo, tudo, a ação do homem e da história estão na mão de Deus. É Deus quem determina tudo, não é o homem separadamente. Então, aqui na página 392 há um desenvolvimento maior disso. Uma outra obra que Lutero vai desenvolver para dar sentido a essa condição vil e degradante em que o homem se encontra quando ele está sem Deus, é importante a gente lembrar disso, porque conforme aqueles tipos de homem de Agostinho que eu falei na última aula, é importante você retomar essa ideia. O homem sem Deus e depois da queda está totalmente cego e morto em seus pecados. A sua vontade é escrava do pecado. Ele não consegue dizer não ao pecado. Se ele não consegue dizer não ao pecado, como é que ele vai dizer sim para Deus? Como é que ele vai conseguir escolher coisas boas? E a melhor de todas as coisas boas, a salvação. Então, por isso que o homem, aqui o livre-arbítrio de Lutero, monergista, que Calvino desenvolve isso melhor adiante,
está claramente expressado, de que o homem está morto, ele só vai reviver se Deus der essa condição para ele. Olha só o que diz aqui, ó. Final da 392. Lutero acreditava fortemente na escravidão da vontade por consequência da queda e do pecado original. Mas assim acreditava por causa da cruz, não por especulação. Sua teologia da cruz também o levou à defesa fervorosa da doutrina da salvação, ou seja, o monergismo da salvação, que considerava, na cabeça do Lutero, isso um alimento forte, sólido demais somente para os fortes. Vinho muito forte e alimento sólido para os fortes. Embora Lutero tivesse muitos motivos para crer na chamada predestinação, que é o que vem depois disso, sua crença nela se baseava na cruz, só podia ser explicada por meio da cruz, não pela argumentação teológica e filosófica que o Calvino vai desenvolver muito mais. Então, a doutrina da predestinação defendida por Lutero não era motivada por interesses especulativos. Era uma janela para a vontade graciosa de Deus que voluntariamente se uniu à humanidade em Jesus Cristo. A predestinação, assim como a natureza do próprio Deus, podia ser explicada somente por meio da cruz, pelas chagas de Jesus, as quais Staupitz, que era o mentor de Lutero, dirigiu atenção ao jovem Lutero em suas primeiras reflexões. Muito importante você que está assistindo essa aula, procurar essa obra e ler essa obra. Eu digo para os meus alunos de teologia que você não pode passar 4 anos estudando teologia sem ler essa obra chamada Escravidão da Vontade. A editora Fiel chegou a publicar com um novo nome, que eu até acredito um nome mais forte para você entender. O nome é Nascido Escravo. Você pode baixar esse livro, está em PDF na rede, você baixa ele. E o que é esse livro, professor? Não é nada mais do que um debate que o Lutero travou com Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã era um humanista católico que inicialmente viu sintonia nas coisas que Lutero fazia, mas quando chegou nesse ponto de Lutero expressar o seu monergismo, a sua escravidão da vontade, ele debateu, e aqui seria importante vocês conhecerem essa obra, que ele debate com o próprio Erasmo de Roterdã, demonstrando que o homem ele não tem uma vontade, não existe um livre-arbítrio comum a todos os homens para escolherem a Deus. Em outras palavras, é Deus quem ilumina os seres humanos caídos para que eles possam crer. E aí vem um assunto que puxa o outro, né? Quem Deus ilumina? Aqueles que foram eleitos desde a fundação do mundo, conforme o beneplácito da vontade de Deus. É decreto, isso não é especulação. E há um debate longo, e as igrejas evangélicas no Brasil, elas são demasiadamente arminianas, 80%, 90% delas são arminianas, porque conjugam um processo de salvação que é sinergista, muito parecido ao católico romano, né? Que é de fé e obras. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que dar o primeiro passo. Pentecostais, então, nem se fala. Mas isso, do ponto de vista da reforma, nós estamos estudando aqui, a reforma protestante ratifica esse elemento de escravidão da vontade e de glória a Deus a todo custo. Tudo é ele. Até o livre-arbítrio que eu vou usar depois de salvo em Jesus Cristo, não vem de mim mesmo, as coisas boas que eu faço, vem porque ele me inspirou a fazer. E isso parece que incomoda muito o lado sinergista de ser. Acho que se a gente estivesse em sala agora, vocês iam interromper para fazer perguntas e questionamentos. Mas fiquem à vontade para fazer uma gravação. Vocês poderão fazer esse questionamento nos comentários. E aqui eu já tinha passado, que é o tópico da chamada predestinação e monergismo na 398. Aqui é interessante que o Lutero ele não tinha muita especulação para resolver esse problema. O Calvino é muito reflexivo para falar sobre isso. Alguém perguntou assim para Lutero. Lutero apontava como contexto, né, absolutamente nada pode existir ou acontecer que não faça parte diretamente do plano de Deus. Nesse ponto, o monergismo de Lutero vai além do de Agostinho. O diabo é o diabo de Deus.
Deus opera em tudo e em todos, até mesmo Satanás, e nos ímpios por meio deles. Devemos saber, portanto, que em todo o mal que nos acontece, é o próprio Deus que opera por meio deles por seus instrumentos. Lutero relacionava a sua doutrina da dupla predestinação a que Deus preordena alguns anjos e seres humanos para o céu e outros para o inferno, ao aspecto oculto de Deus. Por isso que ele falou que esses assuntos só poderão ser entendidos pela revelação da cruz, né? Ele não vai entrar em especulação. O Calvino é quem determina e acabou levando a culpa, muito embora Paulo tenha escrito isso primeiro, muito claramente, sobre a questão da predestinação, e outros textos que corroboram essa ideia judaica de eleição, né? E depois Agostinho. Bem, gente, por último, a justificação pela fé, que no tópico da 399 diz que a doutrina pela qual a igreja se firma ou cai. A contribuição mais conhecida do Lutero à teologia é a justificação pela fé. Somente. A justificação é o ato pelo qual Deus declara uma pessoa que está em um relacionamento certo com ele, ou seja, justo. Lutero considerava que esse era o âmago da soteriologia. É artigo principal da fé, a doutrina da justificação. Então aqui, somente quando o pecador é transformado de tal maneira que realmente deixa de ser pecador, é que Deus o justifica no sentido pleno e concreto. Aí a gente precisa fazer uma relação entre Igreja Católica e Igreja Luterana, ou doutrina luterana, porque para a Igreja Católica essa justificação ela acontece na própria vida. O fiel se justifica, quer dizer, eu também coopero para a minha justificação quando eu faço as obras de caridade, os sacramentos, a obediência. Então é um processo sinérgico, né? É o sinergismo em ação. Até que, dentro da tradição católica, eu morra e ainda não consiga alcançar uma justificação plena, eu vou para o purgatório para expurgar de vez aqueles males que ainda me acompanham, e aí sim ser salvo. Na doutrina luterana e na doutrina reformada, isso não é verdade. Ele estabelece o princípio de simul justus e peccator, que significa simultaneamente justo e pecador. É por isso que o homem jamais vai deixar de ser pecador por ele mesmo, apenas pelo decreto de justificação que em Jesus Cristo foi posto, é que o homem é justificado, não por atos de penitência, não por méritos próprios. E isso é uma ruptura da doutrina luterana aqui expressa, né, na página 399. Número 1. No primeiro momento, Deus perdoa o pecador por causa da fé mediante a graça, somente. No segundo momento, vai além do simples perdão. Deus imputa ao pecador a justiça de Cristo, como se fosse a justiça do próprio pecador, mas não é, é de Jesus Cristo. É um evento de duas etapas. Essa explicação do Lutero provocou uma grande controvérsia, porque isso nunca tinha sido pensado até então. E a salvação unicamente pela fé. Então você pode pegar aqui nas páginas 422 e 403, que eram alguns termos católicos em contraponto a isso, né, do própria maneira de entender a justificação diferente da luterana. Então, pessoal, o capítulo de Lutero ainda trata lá na frente sobre o sacramento, sobre a controvérsia que ele teve com Zwinglio por pensar a Santa Ceia de uma maneira diferente, mas o propósito dessa aula foi cumprido. Concluímos assim nosso olhar pontual sobre a teologia escolástica de Tomás de Aquino e a teologia reformadora de Lutero e sua importância para a história da teologia. Obrigado. Espero que tenha ficado claro. Nós estamos à disposição. Comente, pergunte, enfim, nós estamos à disposição. Que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço e até a próxima aula.